mudanças, né? Eu nem coloquei a palavra avanço, porque são ações assim extremamente polêmicas, né? Então a gente precisa ainda ter um olhar mais crítico, uma interpretação melhor da lei, da portaria, para que a gente possa realmente identificar o avanço, né? Bom, foi excluído o controle de bactérias heterotróficas, né? A gente sabe que quando era estabelecido esse controle de bactérias heterotróficas, na portaria, né, inclusive na 2914, justificava que era para avaliar a integridade dos reservatórios e da rede de distribuição. Agora não temos. A gente sabe que realmente as bactérias heterotróficas, né, não tem assim uma precisão tão grande em termos sanitários, né? Porque muitos desses organismos não são de origem fecais, não provoca doença de veiculação hídrica, né? Mas está relacionada com a matéria orgânica. Bom, foi removido. Acredito eu que essa remoção vai se deu principalmente porque, como a gente vai ter que trabalhar com turbidez muito baixa e também vai ter que ser atendida a questão das bactérias, os esporos de bactérias aeróbias, né, EBA. Então, acho que por conta desse controle e o gasto que vai ser com os esporos de bactérias aeróbias, deve ter sido essa a remoção das bactérias heterotróficas. pH, né? Nós tínhamos um artigo que determinava, limitava-se a faixa de pH, que é de 6 a 9,5. Algumas pessoas falam, não, mas é porque não está explícito, porque quando se fala na desinfecção, tem lá a faixa de pH de 6 a 9. Bom, mas só se utilizar essa faixa de pH, esse controle de pH, é só com as substâncias cloradas, né? A cloraminação e as variantes de cloro. Não tem controle de pH para dióxido de cloro e nem tem um controle de pH para ultravioleta e ozônio. Então, eu não achei isso positivo. Eu gostaria que tivesse esse controle de pH, certo? A exigência de manter o residual mínimo de cloro ou dióxido de cloro em toda a extensão, né, do sistema de abastecimento, rede e reservatório, e nos pontos de consumo. Aí precisa definir que ponto de consumo é esse. Porque na residência, qualquer torneira é um ponto de consumo. Então, como é que a empresa de saneamento vai se responsabilizar por uma água, por exemplo, aqui no meu condomínio, a água passa vários dias no reservatório. Então, se não tiver uma manutenção adequada no reservatório, a demanda de cloro vai ser rapidamente consumida. Então, se for o ponto de consumo mais próximo à tubulação secundária ou próximo ao hidrômetro, aí até que a gente pode atender, mas ao ponto de consumo, e aí gera também uma controvérsia, porque quem é responsável pela água consumida é a vigilância. A empresa de saneamento é responsável pelo controle da água fornecida. Ela chega fornecida até a rede secundária. A partir daí não é obrigação, né? Mas, enfim, eu acho que aqui precisa um esclarecimento. Torna explícito o parâmetro turbidez como um parâmetro indireto para o controle microbiológico da água, isso desde a 518, 1469, 2914, que a turbidez está tendo um papel coadjuvante, né? Porque a gente sabe que uma água que tem presença de protozoários, né? Esse protozoário, que é um organismo patogênico, como a giardia, ameba, né? Que pode provocar giardia mesmo, provoca turbidez, confere também turbidez na água. Eu não posso dizer que aquela turbidez da água possa ser exatamente protozoário, mas eu posso confirmar se minha água tiver uma turbidez muito baixa, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, eu posso garantir que aquela água está isenta de protozoários, né? Então, a turbidez, por ser um parâmetro muito fácil, é medida em qualquer estação de tratamento de água, é muito importante para o controle de protozoários, né? E aí, ele, dependendo das condições de presença ou não de cisto de
de Eucisto de criptosporídeo, a turbidez tem que ser 0,3, né? E aí o valor máximo permitido para turbidez na saída do tratamento deve ser verificado no efluente de cada unidade de filtração. Então, acho que esse ponto vai ser talvez a maior dificuldade de muitas empresas de saneamento, que é a análise de cada filtro. E foi aí que eu achei importante, porque isso vai forçar com que a empresa de saneamento modifique a sua estrutura, né? Que ela haja estruturalmente, porque a gente sabe que tem muitas empresas de saneamento diversas, onde os filtros, muitas vezes, são bypassados. Eu tenho 2, 3, 4 filtros sem operação, eu sobrecarrego os outros filtros, e aí fica difícil manter uma turbidez de 0,5. Só que em determinados filtros, né? Só que como a gente pega um controle de toda a água, né, que era feita até o dia 7 de maio, às vezes podia até atender. Mas se eu tenho um filtro que tem, que pode estar operando de forma inadequada, por ter fissura no leito, ou por ter, já perdeu boa parte do leito filtrante, eu posso estar liberando protozoários. E aí, com a diluição, eu chego a turbidez 0,5. Daí a necessidade de fazer esse controle por efluente, por cada unidade de filtração. Então, eu sei que as empresas vão ter dificuldades, estão reclamando disso, mas eu acho necessário. Olha, como eu já falei, eu já fiz controle de esporos de bactéria em diversos estados, e a gente percebeu um número muito alto. A remoção nunca, assim, nos que eu verifiquei, eu nunca cheguei a nunca verifiquei um índice de remoção de 99,7, que é o que está exigido na nossa portaria agora. Bom, todo mundo sabe que ela entrou em vigor dia 7, teve algumas alterações, né? Ela foi, como é que se diz? Divulgada novamente, né, porque teve umas correções de tabela, realmente tinha lá o número de habitantes, algumas outras referência de anexo. Segundo eu conversei com algumas pessoas lá do Ministério, e me disseram que ainda vai sair outra publicação, né, que ainda tem alguns detalhezinhos. Mas o grande problema, e talvez a grande reclamação das empresas, é essa questão de entrar em vigor imediatamente. Isso me preocupa muito, porque existem muitas mudanças. A gente viu só pela quantidade de parâmetros. Então, se a gente muda de imediato, quer exigência de imediato, isso pode deixar a portaria desacreditada, né? E isso é ruim para o nosso controle de qualidade da água, para a gente ter uma água de qualidade nas nossas torneiras. Então, tem que haver um tempo de adequação. Muitos falam, não, mas o CISÁGUA não abriu ainda para todos os parâmetros da portaria 888. Mas isso não garante. Por quê? Se houver qualquer evento adverso na estação, ou na qualidade da água, ou mesmo naquela população, a empresa de saneamento vai ter que mostrar os resultados de acordo com o que está em vigor hoje, que é a portaria 888. Então, é preciso a gente avaliar que não tem condições de ser, de imediato, exigido essas mudanças, né? Só teve duas ressalvas, né? Que foi com relação à dureza e com relação à implantação dos esporos de bactérias aeróbias. O restante, sem nenhuma ressalva, sem nenhum prazo a mais para ser atendido. Então, isso eu acho muito preocupante. E essa exigência de imediata, eu tenho um receio que pode se tornar uma legislação desacreditada. Eu não tenho como fazer, eu não vou conseguir atender, deixa a coisa rolar para ver o que vai dar. Então, isso me preocupa. Eu até
gostaria de fazer um apelo para dar um prazo para esse saneamento. Eu já fui lá da ponta do controle de qualidade e sei o quanto é difícil. Bom, com relação às mudanças, né, com a turbidez, a gente viu que aqui é 0,5, né, agora, estabelecido, só que é por unidade de filtração. Entrou, na minuta não estava prevista, né, a filtração em membrana, também fiquei surpreendida, mas mais me surpreendeu foi esse valor 0,1. Eu disse, pronto, e agora? Exige 0,1, obviamente que a membrana, qualquer membrana, ela vai atender a esse requisito. Eu disse, mas por que essa exigência? E aí, pensando na minha época de doutorado, que eu trabalhei com dessalinização, eu disse, eu acredito que aqui na nossa região Nordeste tem muitas comunidades que têm um sistema de osmose inversa instalado. E se não fizer a manutenção adequada, a limpeza química dessas membranas, chega um ponto de incrustação, de formação de biofluido na superfície dessas membranas que pode provocar um arraste. E aí, conferir certa turbidez à água. Então, por isso essa exigência, porque se a membrana estiver operando adequadamente, com certeza se atende a esse 0,1, ok? Filtração lenta, né? A gente já sabe os dois parâmetros, né, para filtração lenta, turbidez 1 em 95% das amostras, e 2, aqui a gente sabe que filtração lenta tem uma barreira biológica muito grande, por isso essa flexibilidade na turbidez, e pós-desinfecção em água subterrânea, 1, né? Aí ele faz uma ressalva aqui na questão do controle da qualidade da água na saída do efluente de cada filtro, né? Para o parâmetro turbidez. Caso seja comprovado o impedimento e realização do monitoramento individual de cada unidade filtrante, poderá ser realizado o monitoramento na mistura. Então, essa questão aí é porque muitas estações de tratamento de água, os seus filtros têm um fundo falso conjugado. E aí, de fato, fica difícil fazer o controle individual. Mas muitas estações também têm lá seus filtrozinhos, sem estar operando, sem estar com a camada, o leite filtrante adequado, né? Eu acredito que agora as empresas de saneamento vão pensar 2 vezes, vão trabalhar com com dupla filtração, né? Com alta taxa, que diga, porque o antracito ele tem uma porosidade maior, isso dificulta a retenção, né, dessas partículas menores. Então, acredito que a gente vai ter que trabalhar mais com a areia e talvez até, dependendo da qualidade da água bruta, talvez até diminuir a taxa de filtração.